Manos, a maior crise hoje dos homens é identidade. Nós não entendemos o que é identidade por causa de alguns vícios sociais que nós temos. Um deles é que nós associamos identidade ao que nós fazemos. A nossa sociedade, ela, desde a Revolução Industrial, se tornou extremamente produtivista. Então as pessoas são aquilo que elas fazem. A gente acha que o único problema disso é o que aconteceu no que se chamava de igreja antes, né? O que você é? Eu sou padre, eu sou pastor. Depois a gente descobriu, quando conheceu o Evangelho do Reino, que não era nada disso. Ninguém é pastor, ninguém é padre, ninguém é. Nós estamos como? Nós servimos como, né? E aí hoje em dia se pergunta assim, o que você é? Eu sou engenheiro, eu sou programador, eu sou contador. Mas nós não somos isso. O que eu sou? Eu sou marido da Lília, eu sou pai do Eric, do Caleb, eu sou irmão de vocês. Isso é quem eu sou. Então no projeto original, vocês notam que nós somos as relações que nós temos, não o que nós fazemos. E se nós não entendemos isso, nós perdemos o jogo. Porque todo o Evangelho vai ser deturpado por uma visão errada de identidade. Então essa é uma distopia que foi inventada pela nossa sociedade. Com base nessa distopia se inventou um conceito de carreira, se abandonou o conceito de legado. A ausência de um legado gera uma dor. Eu não me sinto mais parte de algo maior do que eu. O que é o legado? O legado era transferido de pai para filho. E isso fazia o guri crescer com a sensação de que ele tinha a responsabilidade de transmitir aquele legado de forma mais proeminente, mais forte ainda para os seus filhos. Por isso que Provérbios diz que aquele que deixa herança para os filhos de seus filhos é um homem de bem. O homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos. Está falando de legado, é mais do que herança. Herança é o que eu recebo de material. Mas a forma como eu vou gerir essa herança, a forma como eu vou aplicar, como eu vou multiplicar isso, é um legado. E Deus opera por legado. Identidade faz parte do legado. A nossa cultura produtivista reduziu quem eu sou ao que eu posso fazer ou ao que eu tenho. Né? Em algumas situações mais extremas, ao que eu tenho. Mas inicialmente no que eu posso fazer. Esse é o desvio do conceito de legado. Aí pela dor de não ter recebido um legado, eu me fio naquilo que eu faço ou naquilo que eu tenho. Ou seja, em resumo, falta paternidade de Deus. E falta de paternidade é falta de identidade. O governo é a primeira identidade que Deus deu ao homem. Então, existe 3 aspectos da identidade que eu queria focar com vocês. Volta no outro ali, mano, por favor. Primeiro é Deus. Ele tem um propósito. O propósito dele é que nós vivêssemos com ele uma relação de pai e filho. Ele o pai e eu filho, semelhante ao meu irmão mais velho, Jesus Cristo. Identidade nesse aspecto é primeiro a referência, o modelo que ele me deu, o exemplo, não gosto de falar de modelo não, mas o exemplo que ele me deu em Cristo Jesus. E em resumo é o que ele pensa sobre mim. Então o que Deus pensa que eu sou? Eu sou marido, Eric, eu tenho uma esposa, Márcia. Então o que Deus diz que você é? Está na palavra. Deus diz que você é o provedor. Deus diz que você é a figura mais próxima de Deus que teus filhos conhecem. Isso tudo na palavra. Deus diz que você é a pessoa que ama a sua esposa como ele amou a igreja. Nós somos tão viciados na situação de sermos aquilo que fazemos que a gente, quando lê esse texto, pensa assim: eu tenho que ser, eu tenho que amar. E a Bíblia não está dizendo isso. O que a Bíblia está dizendo é que você maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja.
não se cogita nessa frase, não há nessa frase a possibilidade de você, sendo marido, não amar sua esposa. A menos que você não seja discípulo. É a única exceção. Mas se você é um discípulo de Jesus, o Filho de Deus, não se cogita a hipótese de um marido, filho de Deus, não amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então isso é mais do que uma ordem a fazer. Isso é quem eu sou. E quando eu começo a crer naquilo que Deus diz que eu sou, eu entendi um pouco da minha identidade. A outro aspecto da identidade é uma que acontece dentro do meu intelecto. É quem eu sou, quem eu vejo que eu sou. E geralmente eu avalio isso pelos dons que eu tenho, pelos talentos que eu tenho, pelas ferramentas que eu uso. Talentos aí, dons, eu diria que são as nossas ferramentas. E é como eu aplico isso. Em que sentido, Eric? Em favor de quem eu uso meus dons, meus talentos, as minhas ferramentas. E nós vamos falar sobre governo. Porque Deus, quando tornou vocês representantes do sexo masculino, Deus deu a cada um de vocês governo. Todo homem tem governo. Na essência do que é ser homem, tem governo. O pecado trouxe sobre o governo a prevaricação. E o contrário de governo não é desgoverno. O contrário de governo, segundo o princípio de Deus, é prevaricação. Prevaricação é quando eu uso qualquer recurso, qualquer estrutura que foi dada a mim para exercer governo para o meu benefício próprio. Hoje um irmão falou comigo, a gente conversando sobre isso, ele falou assim, cara, se você for pensar bem, a prevaricação é a base de todo tipo de corrupção. É verdade. Todas as vezes que você usa os recursos, os dons, as ferramentas que Deus te deu para o seu benefício próprio, você está abdicando da posição de governo e assumindo uma posição de prevaricador. Eu estou usando o que eu tenho, a posição, o status, a ferramenta, em prol de mim mesmo. Isso ensina que governo, segundo Deus, implica em eu usar todo e qualquer recurso em prol do outro. Nunca em prol de mim mesmo. O que acontece? Eu já ouvi alguns irmãos confiáveis, fiéis, dizerem o seguinte: o problema quando os homens não se manifestam é que as mulheres se levantam. Só que se isso acontecer, mano, o propósito eterno não vai acontecer. Sabe por quê? Deus deu governo aos homens. Isso não é só na casa. A gente vai chegar lá. O terceiro aspecto da identidade, e é o aspecto que se levantou com a corrupção do pecado, é o que eu faço. Por quê? O que eu faço ou o que eu tenho tem a ver com o que os outros veem. É a opinião que os outros têm a meu respeito. Essa é a corrupção da identidade, mesmo quando eu não tenho intenção. Você quer ver um exemplo? As pessoas que te conhecem, que veem você trabalhando, se comportando no dia, elas têm uma imagem de você que geralmente não é quem você é de verdade. Certo? Certo. Pensa comigo numa coisa. Diante da verdade, o que tem de admirável em você? Diante da verdade, o que tem de admirável em você? Então, se eu fico passivo diante de uma admiração equivocada do meu irmão, eu estou cooperando com a mentira. Eu estou prevaricando, estou usando a admiração para me validar. Deu a carteirada, né? Carteirada, né? É. Porque às vezes a gente fica mais espertinho, mas não promove mais a si mesmo, porque a gente sabe que isso é pecado. Mas aí eu permito que meus irmãos, ou por imaturidade, ou por uma impressão equivocada, me admirem. Mano, isso é mentira. E nenhuma mentira está estabelecida senão para ser desmascarada. Quando as pessoas percebem que na verdade eu não era aquilo que eu transmitia a imagem, talvez até sem a intenção, o que acontece é que o nome de Deus é glorificado, porque a mentira saiu e a verdade entrou. Não há base para que ninguém me admire, porque eu sei quem eu sou na verdade. E não tem crise nenhuma com isso. Humildade não é quando eu saio por aí dizendo que eu não sou bom. Humildade é quando eu estou tranquilo, que todos descubram o quanto eu não sou bom. Isso traz serenidade.
O contrário também é verdadeiro. O orgulho vai me trazer uma profunda perturbação com a possibilidade de alguém descobrir quem eu sou. É o mesmo complexo de Adão. Deus aparece no jardim, aparece aquela cena ridícula de um homem que foi feito para dominar com uma folhinha de parreira tampando o sexo dele. Olha que cena ridícula. Por que isso aconteceu? Houve uma perda da identidade. O homem perdeu a noção de quem ele é. E agora ele começa a se esconder. Então nós ainda vivemos, nós homens naturais, e meu amigão, tudo bem? Nós homens naturais ainda vivemos sob a perspectiva de que a qualquer momento alguém vai tirar a folhinha de parreira e a gente vai ficar pelado na frente de todo mundo. Como é que mata isso, mano? Com mansidão e humildade. A mansidão faz com que eu não ofereça resistência quando eu estou prestes a ser descoberto na essência de quem eu sou. A mansidão faz eu não reagir mal, não oferecer resistência quando eu estou prestes que as pessoas descubram quem na verdade eu sou. E a humildade me faz ficar tranquilo, sereno, em que você saiba quem eu sou na verdade. Vamos lá. Conceito de governo e autoridade. Aqui eu estou pegando princípios bíblicos, tá, manos? Eu não estou trabalhando com conceito técnico, não. Vamos entender o que Deus diz que é governo. Ó. A primeira identidade que Deus deu ao homem, antes de dar à mulher, foi essa daí. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é a identidade, então? Deus. Parecido com ele. Gente da mesma espécie, do mesmo timbre, do mesmo naipe. Primeiro aspecto da nossa identidade. Olha o segundo aspecto. A primeira coisa mais importante não é o que o homem fazia, é quem ele era e com quem ele parecia, tá? O segundo aspecto da identidade é, ó, tenha ele domínio ou governo sobre peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Viu que o criou está no singular? Depois da vírgula ele diz, homem e mulher os criou. Quem foi criado à imagem de Deus? O homem. O apóstolo Paulo em Coríntios deixa isso bem claro quando ele diz assim, o homem saiu de Deus, mas a mulher saiu do homem. É que a imagem, a mulher não é a imagem de Deus? Não. Segundo as Escrituras, isso se repete em Provérbios, ela é a imagem do homem. Ela é a glória do homem. Sabe o que é glória? Reflexo da imagem. Então isso é para acabar com essa palhaçada de igualitariedade, de gênero, essa babaquice que estão pregando por aí. É só um ponto de atenção. Ali ele fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, o domínio não é para mulher. Nem sobre pessoas. Nem sobre pessoas. Se note que Deus não deu domínio do homem sobre outros homens. Porque ao mesmo tempo que a gente fala, né, que nós originamos de Deus, né, a mulher se originou do homem, sempre como Deus fez, mas só que o homem não deve dominar a mulher, sendo opressivo, né, dominador e tal. Minha sensação de que sobre ela eu governo. Isso, exatamente. Eu que mando aqui. Isso não é isso. Aí nós vamos entender isso melhor. Quando Deus define na palavra de Deus, outro dia eu estava conversando com o irmão e ele falou assim, não, porque tem a questão do princípio da autoridade. Eu perguntei para ele assim, qual é o princípio da autoridade? Rapaz, pensa num jeito enrolado, ele não sabia me responder. Aí por fim ele chegou à conclusão que o princípio da autoridade era um negócio que ele tinha lido num livro que dizia que ele tinha que honrar a autoridade. Eu falei, não, isso não é o princípio da autoridade. O princípio da autoridade, Jesus dá em Marcos 10:35. Naquele contexto lá, tem um pouquinho, acho que é 42 o versículo,
Aí nesse contexto chega um momento que ele fala para os discípulos assim, dando o princípio da autoridade. Ó, os príncipes desse mundo se assenhoreiam das pessoas. O que é se assenhorar? Eles se tornam dono das pessoas. E sobre elas exerce domínio. Viu a diferença ali, mano? Deus deu domínio sobre pessoas ali? Não. O príncipe desse mundo se assenhoriam das pessoas e sobre elas exercem domínio. E só os mais importantes é que exercem autoridade. E se Jesus tivesse parado aí, o nosso conceito de governo estava bom. Mas ele fala assim, mas entre vocês não será assim. Aquele que quiser ser o maior se tornará o menor. Olha a conjugação desse verbo. Aquele que quiser ser o maior se tornará o menor. E aquele que quiser ser o primeiro se tornará escravo de todos. Jesus está dizendo que o caminho para eu ser o maior é o ser o menor? Não. Ele está dizendo que a consequência de eu desejar ser maior vai ser me tornar o menor. Ele está dizendo que a consequência de eu querer ser o primeiro é que eu vou me tornar o escravo de todos. Érico, de onde você tira essa conclusão? Do que ele diz depois disso. Aí ele se define como o princípio da autoridade. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e perder sua vida em resgate de muitos. Esse é o princípio da autoridade. Então vamos entender? Próximo slide, Manão, por favor. Aliás, o anterior. Lá em governo e autoridade. Por favor. Aí. Governo. Governo é a mesma coisa que domínio. Ele implica em gestão de recursos, de coisas e processos. Recursos e processos, mano, são úteis. Pessoas não. Não estou dizendo que pessoas são inúteis. Eu só estou dizendo que utilidade ou inutilidade não é um conceito que se aplica a pessoas. Se aplica a processos e recursos. Mas a autoridade, segundo esse princípio de Jesus, é a capacidade de me oferecer em serviço para resgatar os outros. Então, ó, os recursos é lucro, é útil. As pessoas, elas são importantes. Elas são imprescindíveis, elas são necessárias. Eu não posso confundir isso, porque no dia que eu confundo, eu subverto o princípio de Deus. E ó, na esfera de governo que você tem hoje, aí tu fala assim, pô, tio, eu moro na casa do meu pai. Eu sou o menor funcionário do meu setor. Você tem uma esfera de governo. Toda vez que alguém te confiou responsabilidades, foi te dado uma esfera de governo. Por quê? Há recursos na sua mão. Pensa no ser humano menor que possa existir. Ah, os escravos, Eles não são donos nem da própria vida. Eles têm uma esfera de governo. Porque a eles são confiados alguma coisa. E quando Jesus lava os pés, ele estava manifestando o princípio da autoridade, segundo ele. E um padrão de governo. Porque aquele menor escravo tinha a responsabilidade de manter o pé todo mundo limpo para chegar na mesa. Então, todo homem, por menor que seja, tem governo. E ó, a forma como você lidar com o governo que você tem hoje vai predeterminar o aumento do seu governo. Ah, Eric, você está tirando ideia da sua cabeça. Então tá bom, então vou te dar um texto bíblico. Aquele que for fiel um pouco, eu vou colocar sobre muito. É o mesmo princípio, mano. Faz sentido? Então isso tem a ver com riquezas também, né? Porque eu posso ter nada, eu posso ter tudo. Então, assim, Deus me deu o governo dessas coisas que foi me dar. Ah, o meu salário é para o meu sustento. Você está com o entendimento errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o seu sustento vem da mão do seu pai, que alimenta passarinho e árvore do campo. O recurso que foi dado na sua mão é a sua primeira esfera de governo. E se você continuar acreditando nessa balela de que o seu sustento, que o teu salário é para o teu sustento, você nunca vai ampliar a sua esfera de governo. Você nunca vai se tornar um gerador de riqueza. Vai ser sempre um consumidor de riqueza. Isso é não entender o propósito de Deus ao estabelecer governo, ao criar você homem. Homem. Sexo masculino. Então, segundo a opinião de Deus,
ser homem, o primeiro passo na direção de ser homem, não tem a ver com uma atividade ativa sexualmente, nem com a sua capacidade de se manifestar com violência, ou com defesa, ou de produzir isso ou produzir aquilo. Segundo Deus, a sua primeira característica como homem tem a ver com se parecer com Ele. E a segunda, com governar a sua esfera de governo. Então eu precisava entender primeiro o que é governo, o que é autoridade para eu entender isso. Quando Deus me dá governo, Ele não me dá sobre pessoas, me dá sobre recursos. Então, no que diz respeito a governar recursos, eu vou dizer não para os outros. Eu vou proteger os recursos, para aplicar eles segundo o dono do recurso. Mas no que diz respeito às pessoas, eu sou servo delas. O casal que eu estava conversando hoje na hora do almoço, a gente estava falando sobre isso. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Eric, isso é uma esfera de governo? É. Me respondam, como é que Cristo amou a igreja? Não. Não. Isso foi a consequência dele amar. A forma como ele amou, amados, está em Filipenses 2, de 5 a 8. Ele era o próprio Deus, mas ele não se apegou à sua condição de Deus. Antes ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Depois que os outros servos olharam para ele e falaram assim, é igual nós, não tem nada mais, aí ele se humilhou um pouquinho mais e se tornou obediente a ponto dos servos conseguirem matar ele numa cruz. Essa é a forma como Cristo amou a igreja. Perder a vida dele foi consequência da forma como ele amou. Então Jesus aí define o modelo de governo e de autoridade dele. Como assim, Eric? Pode explicar melhor? Posso. Governo, mano, é gestão de recursos, de coisas, de processos. Nunca, nenhuma vírgula em meu favor. Do contrário, eu não estou governando com legitimidade, eu estou sendo um prevaricador. Eu estou usando os recursos que eu recebi para o meu bem-estar. E a autoridade tem tudo a ver com o conceito de Deus. Eu oferecer minha vida em serviço, nunca mandar. Eu não fui levantado da minha casa e me ficar dando ordem, sentado no sofá confortável e minha mulher trazendo comida no meu... Não. Se minha mulher quiser fazer isso, ótimo, receba com alegria. O problema é quando você exige isso. Tudo que eu faço dentro da minha casa ou fora da minha casa, qualquer esfera de governo, para o meu governo próprio, meu proveito próprio, eu me torno um prevaricador, um acumulador, um rico, no sentido daquilo que Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Faz sentido isso? Esse é o conceito de governo e autoridade, segundo Jesus, e a sua identidade. Aí alguns aspectos que atrapalham a nossa vida. Próximo aí, Manão, por favor. Eu vou comparar duas culturas aqui que chamam muita atenção. A cultura nipônica e a nossa cultura brasileiro-latina, luso-latina. As crianças, desde a mais tenra idade lá no Japão, são treinados para disciplina, alguns países da Europa também. São treinados para disciplina, cooperação mútua e visão de longo prazo. Na nossa cultura luso-latina, eu faço o que eu tenho vontade, eu cuido do que é meu e eu quero agora. Não sei se aqui em Cascavel acontece isso, mas no Espírito Santo o cara abriu a empresa no primeiro ano, nem sabia se tinha lucro, mas queria já trocar de carro. Então o que acontece? O que acontece é que isso reflete a superficialidade e a institucionalização da prevaricação nas esferas de governo. Nota que nós estamos falando ali de recursos. O que é a disciplina? A disciplina é a capacidade que eu tenho de me auto-restringir, dizer não para mim mesmo e de cumprir o planejamento que eu fiz. A cooperação mútua é tudo que eu faço por disciplina ou por planejamento, nunca pensar em mim mesmo, mas pensar no ambiente que eu estou inserido. Isso também é um conceito de sustentabilidade. E a visão de longo prazo é o que me leva a fazer planejamento.
Se você não planeja a compra mensal da sua casa, querido, você está sendo displicente com os recursos que Deus te dá. Ah, Érico, isso é por causa do seu temperamento, da sua profissão. Não, meu. Se eu entendo que o que eu recebo não é meu, se isso é mais do que uma filosofia cristã, então eu não posso gastar o dinheiro que não é meu como eu quero. Eu preciso conversar com o dono do dinheiro. Do contrário, eu me tornei um ladrão. Então, se eu uso o dinheiro que não é meu da forma como eu quero, eu estou roubando. Isso não é um conceito de roubo? Desonestidade? O dinheiro não é meu. A pessoa me confiou. Eu vou lá e uso como eu quero. Eu sou desonesto. Se nós acreditamos nesse negócio de reino de Deus, e eu creio que nós acreditamos, eu preciso considerar essa verdade. Então existe uma forma de se gerir os recursos que me dão. Ela depende de disciplina, que tem a ver com diligência também, cooperação mútua, é eu perceber que eu faço parte de um ambiente pelo qual eu sou responsável, e eu preciso ter visão de longo prazo, eu preciso fazer hoje com o princípio da prudência, olhando para o futuro. Esse é o modelo normal de governo hoje. Manda a quem pode, obedece quem tem juízo. E se eu tenho recurso, eu não preciso nem brigar. Eu falo assim, se você faz do meu jeito, você não faz para ninguém. E olha, você não vai trabalhar, você vai ficar sem trabalhar só para mim não, tá? Eu vou conversar com os meus amigos e você não trabalha para ninguém mais nessa cidade. Esse é o modelo normal de governo. E vou te falar um negócio. Não funciona de outro jeito no mundo. Então esse papo de liderança servidora, isso é tudo conversa fiada para enganar a boca. Não funciona isso. Mano, não funciona mesmo. As pessoas fingem que aceitam, que concordam, falam sobre isso para ganhar dinheiro, para vender uma imagem que eles não têm. Passa aí, mano, pro próximo, por favor. E uma coisa que o pessoal prega muito é que o cara já... Tem gente que nasce líder e tem gente que não nasce líder. É o conceito do iluminismo, né? Grego. Então tem os iluminados isso. E os sem iluminação que ficam ouvindo e seguindo os iluminados. Aí agora no conceito de Deus, então conforme em Gênesis está escrito, né? Todos Receberam formados para ser governo, né? Dominadores da terra. O princípio de Deus se manifesta inclusive no Novo Testamento, mostrando que na vida de Deus entre nós, nas nossas comunidades, o que deve predominar é a justa operação de cada parte. E não com iluminados ensinando para quem não tem iluminação. Isso não é um conceito bíblico, é um conceito grego, pagão. O modelo bíblico de governo tem muito mais a ver com módulos de gestão. Existe governo? Lógico, existe governo. E geralmente são os homens mais velhos que exercem esse governo, num processo natural de amadurecimento e formação dos mais novos. Mas eu nunca vou formar mais novos se eu não funcionar por módulos de gestão. E tanto o governo como os módulos de gestão estão baseados num princípio de Deus chamado conselho. A palavra de Deus assim, na multidão de conselhos há sabedoria, certo? Não. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz assim, na multidão de conselheiros há sabedoria. Por que não é conselho e é conselheiro? Que o conselho pode vir de qualquer um, né? Inclusive do ímpio. Inclusive do ímpio. Conselheiros que temem a Deus. Porque a importância, mano, Vários. o conselho é o recurso, o conselheiro é a pessoa. O importante é a pessoa. O conselho é só o produto. A primeira pessoa que substituiu a relação pelo produto foi Eva. E Adão seguiu logo atrás. Foi a primeira vez que um homem entregou o governo na mão da mulher. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então a relação que eu manutenciono com esses homens, que são meus conselheiros, me suportam para um processo de decisão legítimo, santo e frutífero. Fala, mano. Você está falando agora algumas partes que a gente fica imaginando assim, como que é a prática disso, né? Isso lá na frente você vai falar. Não, vou abordar agora mesmo. É. Isso aí não se aplica quando eu quero comprar um carro
e eu decido então buscar alguns irmãos para comprar carro, tá? Isso se aplica assim. Eu tenho um estilo de vida que eu decido eleger uma quantidade de conselheiros e toda a minha vida está sujeita a isso. É assim que acontece na prática. A mesa de conselho. Eu fico lembrando como os reis da antiguidade reinavam, né? A decisão era dele. Ninguém tomava decisão no lugar dele. A menos que fosse um rei fraco. E aí todo o povo, todo o reino sofria as consequências disso. Mas ele não tomava decisão sem ouvir os seus conselheiros. Senão, todo o reino sofria as consequências disso. Aí você fala, tio, minha esfera de governo é muito pequena. Sim, mas você já pode eleger os seus conselheiros. Você já pode ter ali 3, 4 homens que sirvam de referência para você e você elege eles como seu conselheiro. Então, eu não vou pedir conselho quando eu preciso tomar uma decisão. Eu mantenho com essas pessoas um relacionamento que vai me inspirar e me sinalizar a decisão. É por isso que nós tão facilmente subvertemos o princípio de Deus do relacionamento por um negócio que nós colocamos o nome de discipulado. O que o discipulado se tornou na cabeça de muitos? Um momento em que eu encontro uma vez por semana uma pessoa para ela ou me ensinar alguma coisa da apostila, que tem a ver com a Bíblia, ou para me dar conselho para me resolver problema conjugal, financeiro, de trabalho. Só que o discipulado de Jesus não era isso. O discipulado de Jesus era um relacionamento profundo que gerava um estilo de vida, com base na vida daquele que me ensinava. E, eventualmente, enquanto vivíamos naturalmente, havia conselho. Entender a nossa identidade de governo vai restaurar esse princípio entre nós também. Então, ó, o governo bíblico ele funciona como um fluxo de operações. Governo, conselho, isso gera continuidade, ou seja, estabelece algumas coisas. Para isso eu preciso ter pensamento estratégico, eu preciso ter prudência, sabedoria, fortaleza e justiça, que são as 4 virtudes cardeais. E por fim isso gera sustentabilidade. Sustentabilidade não tem a ver com o meio ambiente, tá, amados? Tem a ver com alguma coisa que não precisa, uma coisa que se tornou geradora de riqueza e não comedora de riqueza. Tudo que você faz que não é sustentável, que depende de capital que está sendo colocado, se tornou um comedor de riqueza. Por quê? Está roubando sua liquidez. Tudo que eu faço que gera riqueza, se tornou um gerador de riqueza. Eric, gerador de riqueza e ser rico ao mesmo tempo é a mesma coisa? Negativo. Se eu não entender como um ambiente funciona, isso aí é um funcionamento de ambiente. Todo o ambiente para funcionar precisa de governo, precisa de conselho, precisa de continuidade, precisa de pensamento estratégico, precisa de sustentabilidade. E uma coisa retroalimenta a outra. Se você souber como a coisa funciona, o sistema não te domina. É assim que funciona qualquer ambiente, em qualquer esfera. Prosperidade, de qualquer modo, só funciona com isso aí. Tem que ter governo, tem que ter conselho, tem que ter continuidade, tem que ter pensamento estratégico, aquelas 4 virtudes que eu falei, e tem que ter sustentabilidade. Esse ciclo retroalimenta todo o processo e você gera riqueza. Está muito filosófico? Está dando para entender? No aspecto espiritual, funciona exatamente assim. E no aspecto financeiro? Exatamente assim. E no aspecto, rapaz, qualquer aspecto sem imaginar do ser humano só funciona assim. Foi Deus que criou esse modelo. Seja ele empreendedor, seja ele empregado, seja ele... Porque parece que é só para quem tem empresa, né? Não, para quem... Não. Todas Isso é a forma... Hoje eu estava falando também sobre princípio. O que é o princípio? Princípio é uma parada que acontece independente de você concordar ou não. Princípio é o conceito real do que é lei. Lei não é o que está escrito na norma. O nome daquilo é norma. O nome que os homens deram de lei só foi para dizer que não dava para desobedecer. É mentira, dá para desobedecer. Não pise na grama. Você pisa na grama, não acontece nada. A grama fica pisada. Então não é lei. É uma regra, uma norma. Por a gravidade. Não, eu não concordo com a lei da gravidade. Tá bom, pula de cima do prédio. Vai ver o que vai dar. Não, mas eu não creio na gravidade. Ótimo, pula de cima do prédio.
Adianta não concordar? Princípio é isso, mano. Então o princípio eu não tenho que aprender ele para repetir. Eu tenho que fazer, eu tenho que obrigar minha mente a funcionar como princípio. Se eu quero que dê certo. Então tudo na sua vida, do Davi até o Chusco, que é o mais velho aqui de nós. Tudo na sua vida depende desse ciclo. Então pensem comigo que essa é a forma como Deus pensou das coisas funcionarem. Eric, aonde que você viu isso na Bíblia? Vamos lá, filho. Próximo slide aí, Chuscão. Olha que barato. Deus, quando chama Abraão, Deus, quando cria o homem, dá uma identidade para ele. Vai, exerce domínio. Gere os recursos, multiplica e enche toda a terra. Não foi isso que Deus falou com Adão e Eva? O homem fez a besteira que fez lá, o trem deu tudo errado. Não é só sobre filho, não. Hã? Não é só sobre filho, não. Não, Ele está falando sobre todo tipo de riqueza. O filho é só o mais importante dessas riquezas. Passou o tempo todo, Deus chama Abraão. E você sabe que, uma curiosidade interessante da história de Abraão, você sabe que antes de Abraão, Deus tinha chamado Terá, o pai de Abraão? Deus chamou o pai de Abraão para ir. Só que ele perdeu o filho mais velho dele. E ele se ressentiu, cara. E não conseguiu sair do lugar. Aí Deus vai e chama Abraão. Deus é um Deus de legado, velho. A carreira foi inventada lá em 1910, 1920 para enganar vocês. Porque Deus é um Deus de legado. Deus tem prazer em que aquilo que eu recebi como homem seja transmitido aos meus filhos e ele transmita para os filhos dele. E assim, o homem e os princípios e os valores se tornam tão eternos quanto Deus que criou isso tudo. Eu estava conversando sobre legado com o Eric, a gente estava conversando sobre carreira, profissão, legado, e eu falei assim, então daqui, filho, imagine que você siga o meu legado. Daqui a 20 anos, você vai conhecer um velhinho de cabeça branca lá no Nordeste, um dos pastores da igreja lá. Aí ele vai falar assim, você é o Eric Couto? Você conheceu o Eric Couto lá do Sul? É meu pai. Eu conheci seu pai. E você trabalha com o quê? Com diáconos, a mesma empresa do meu pai. Então o Eric Couto se tornou, pelo menos não eterno, mas pelo menos mais uma geração. E assim por diante, assim como o nome de Deus em nós vamos perpetuando os valores e os princípios que nós recebemos. Aí Deus chama Abraão e dá uma identidade para ele. Através de ti, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Essa palavra abençoar, no original, ela também poderia ser traduzida como aliançar. E a aliança, na Antiguidade, no Velho Testamento, ela compreendia 3 aspectos. Proteção, abrigo e suprimento. Então, eu era um rei de uma cidade e Henrique era de outra. Aí nós fazíamos uma aliança. Nós estávamos declarando um para o outro assim, cara, se alguém for lutar contra você, meu exército está junto contigo. Eu estou junto com você. Se conseguirem destruir a sua casa, na minha casa você sempre vai ter comida boa e cama quente. Se faltar comida para a sua nação, a minha nação vai dividir a comida para você. Isso era uma aliança entre 2 homens. Deus está dizendo aí que através de um homem, ele se aliançaria, ele abençoaria com proteção, abrigo e suprimento todas as famílias da terra. Quer ver o cumprimento disso na história de Abraão? Para onde que Ló foi quando eles se separaram? Sodoma e Gomorra. Foi para o conforto e Abraão foi para o ermo montanhoso. Criar as cabras dele e os camelos dele. Está lá em Sodoma e Gomorra, 2 cidades, 2 reis, 3 reis se levantam contra Sodoma e Gomorra, passa o cerol em todo mundo, leva um monte de gente escravo. Entre os escravos estava quem? O sobrinho de Abraão, Ló. Aí Abraão, tranquilinho, com essa identidade, junta 318 escravos, não eram soldados, eram escravos, para lutar contra 3 exércitos. E sabe o que acontece? Ele detona os caras tudo. Eles eram muito bons. Eram não, filho, eles tinham uma identidade que Deus tinha dado para eles. Através de você, eu vou prover para todas as famílias da terra proteção, abrigo e suprimento. Eles vão lá, recupera tudo do jeito.
No caminho de volta, encontra o sacerdote de Deus vivo, Melquisedeque, dá 10%. E aí ficou com 90%. Ele encontra o rei de Sodoma e Gomorra, o rei de Sodoma e Gomorra fala assim, aqui, devolve pelo menos os escravos pra gente poder reconstruir a cidade. Aí ele fala, negativo. Ai de mim se ficar com alguma coisa que não me pertence. E os outros 90 ele dá pros caras. Você quer me falar de dízimo? Para, cara. Através de você, eu vou me aliançar, eu vou abençoar, eu vou promover proteção, abrigo e suprimento para todas as famílias da terra. Essa identidade de Abraão é nossa identidade como homens. Então, quando Deus olha para o Henrique, quando o Henrique olha para o Henrique, ele vê um monte de mazela, um monte de porcariada. Mas quando Deus olha para o Henrique, ele vê um potencial gerador de aliança entre todas as famílias da terra. Então, o plano é aquele ali, ó. Deus deu ao Henrique governo, para que todas as pessoas nas esferas de relacionamento sofram influência do governo que o Henrique exerce. E se você for pensar corporativamente, você vai notar que as pessoas que exercem com fidelidade o governo na sua esfera, elas crescem rapidamente dentro da empresa. Na nossa empresa, às vezes a gente enfrenta umas dificuldades. O pessoal fala assim, puxa, aquele cara que não é irmão cresceu mais rápido que eu. Aí dá vontade de dar um tapa na orelha do cara e falou assim, então desperta o filho de uma égua e vê o que você está fazendo com sua vida. Porque não há diligência, não há zelo ao exercer o governo. O cara faz sempre pensando em si mesmo. Ele compromete, ele se auto-sabota. Só que o problema não é corporativo, o problema é espiritual, mano. Tem uma flecha quebrada. Na hora que o cara mais precisar de força, não vai ter. Por causa do padrão de Deus, padrão bíblico, para como Deus queria. Deus pretende, através de cada um de nós influenciarmos o nosso ambiente. Então, tu pensa no teu ambiente. Ali eu botei sempre pessoas, mas pensa nas esferas de relacionamento. Primeira esfera de relacionamento, minha esposa, meus filhos. Com esses eu preciso me relacionar como governo, como quem serve, sem prevaricação. Eu só vou receber algum benefício se eles voluntariamente me derem. Do contrário, nada. Nada. E olha, eu tenho que pegar pesado comigo nisso, viu? Nada é para mim mesmo. Então, nas esferas de governo que Deus já deu a cada um de vocês, ouviu, colega? Na sua esfera de governo, nenhum benefício pode ser para você mesmo. Manos, olha aqui, ó. Todo pecado nasce quando você decide se beneficiar de alguma coisa dentro da sua esfera de governo. Todo pecado. Seja de ordem sexual, seja de ordem moral, seja de ordem financeira, seja qual ordem for, todo pecado nasce no momento em que eu decido promover para mim mesmo algum benefício na minha esfera de governo. Toda corrupção nasce na prevaricação. E o machado, segundo Jesus e João Batista, está posto na raiz da árvore. Se eu acabo com a prevaricação, se eu me determino a não fazer nada em prol de me auto-suprir, de me auto-proteger, de me auto-satisfazer, o pecado perdeu a força. Isso só é possível para quem nasceu de novo, para quem já não é mais escravo do pecado. Por causa daquela distorção inicial da nossa identidade, e a gente se preocupa demais com o que os outros pensam da gente, o que a gente faz? A gente fica avaliando se por que o Adriano tem uma esfera de governo maior do que a minha. Eu sou tão mais bonito que ele, eu merecia ter um governo legal. Isso é corrupção. Deus quer corrigir esse eixo da nossa identidade. Deus quer curar a nossa consciência em relação a isso, para que eu possa influenciar o ambiente em que eu fui inserido, com vistas a gerar vida, multiplicar vida. Sabe a multiplicação dos talentos? É isso. Não é aceitável você receber um talento e devolver um talento. A métrica que Jesus coloca nessa parábola é de pelo menos o dobro do que eu recebi e ser trazido. E quando o Senhor está falando, ele está falando daquilo que tem valor na eternidade. O que tem valor na eternidade, segundo as Escrituras, são pessoas. Tudo que eu faço precisa gerar proteção, abrigo, suprimento. Lucas 16, Jesus fecha o raciocínio disso, dizendo assim, ó, usem as riquezas de origem iníqua, injusta, está falando das riquezas dessa terra, para fazer amigos
que vos recebam nos tabernáculos eternos, quando essa riqueza faltar. Então essa aliança que Deus deu a Abraão como identidade, que se multiplicou para nós, filhos de Deus, implica em usar todos os recursos, todos os dons, todos os talentos, para que eu faça amigos, que se tornem tão multiplicadores da vida quanto eu. Isso implica em dinheiro, em espaço, em conforto, em saúde, em oração, em ensino, em treinamento. Seja qual for o dom que Deus deu a você, o talento que Deus deu a você, ele só é multiplicado quando você pega um outro comedor de arroz e feijão tão fraco quanto você e capacita ele para fazer a mesma coisa que você. E, ó, amados, não há um recurso que deva ser priorizado antes da sã doutrina. A sã doutrina liberta o homem. E depois ele não está capacitado para se tornar gerador de riqueza, para se tornar um abençoador, alguém que oferece proteção, abrigo e suprimento. Mas primeiro é a sã doutrina. Qualquer homem que for treinado para geração de riqueza, de recursos, e não tiver essa doutrina, vai se corromper. Fatalmente vai prevaricar. Prevaricação está vinculada ao eixo do pecado na alma humana. Por isso que a sã doutrina precisa ser a prioridade. Eu posso montar uma baita de uma ONG, salvar um monte de gente, ser totalmente resolutivo, resolver um problema social, mas não ser efetivo em libertar esse homem. E aí, nesse aspecto, tem gente que faz caridade muito melhor que a gente. Então, além de resolutivo, Deus nos chama para ser efetivo na aplicação do governo.